Sucedeu que, enquanto um deles ainda derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter você aqui no meu canal. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre um dos milagres do profeta Eliseu. Pega um copo d'água, senta aqui e vamos conversar. Esse texto se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6. A gente vai ler esses primeiros versículos e vamos meditar um pouquinho em algumas lições que esse texto pode nos trazer. Versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Essa era a escola de profetas, provavelmente de Jericó, em que eles aprendiam o ofício de profeta, estudavam as leis e aprendiam os oráculos de Deus. Só que o lugar tinha ficado pequeno por conta da quantidade de discípulos. Então, um dos meninos, um dos moços, resolveu ir até o profeta Eliseu, né, para pedir a ele que permitisse, prestem atenção, um dos moços foi até Eliseu pedir a ele que permitisse que a construção fosse feita. Havia uma necessidade de ampliar as tendas, havia uma necessidade clara de aumentar o espaço físico, mas ainda assim, o rapaz pediu a Eliseu permissão para fazê-lo. A primeira lição, então, que a gente tira desse texto é que mesmo que a coisa esteja clara, que a coisa esteja óbvia à nossa visão, nós precisamos respeitar as nossas lideranças no sentido eclesiástico, no sentido social e no sentido familiar, antes de tomar as decisões. Precisamos consultar e aí sim tomar as decisões. Vamos, pois, até o Jordão. Olha a fala do menino. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos o lugar em que habitemos. A premissa dele era perfeita. Vamos todos, né, para não sobrecarregar ninguém, e todos nós seremos beneficiados com esse trabalho. Vamos todos então, e a gente toma uma viga e de lá a gente aumenta a nossa casa, aumenta a escola. Eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça, para agradecer o presente do Rodrigo, lá da Assembleia de Deus em Rio das Ostras. Ele me deu de presente essa teologia sistemática, uma perspectiva para pentecostais. Eu quero agradecer demais ele, isso vai me ajudar muito a fazer conteúdo aqui para o canal. Vamos voltar. E aí o profeta Eliseu diz o seguinte: podem ir, vocês estão abençoados, vocês podem ir. Mas olha a visão que o jovem teve, que o profeta teve. E disse serve-te de ires com teu servo. Eliseu, muito obrigado pela tua bênção, mas vem com a gente, vamos lá. É bom a gente estar acompanhado de gente que tem Deus. É bom a gente estar acompanhado de gente que carrega Deus. E o menino foi muito sábio nesse sentido de, já que eu estou fazendo uma empreitada, eu vou trazer gente que tem comunhão com Deus. Não que eles não tivessem, mas o negócio com Eliseu era diferente, né? Existia uma autoridade sobre a vida de Eliseu. Disse serve-te de ires com teus servos. Ele tornou, eu irei. E aí foram. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Então o trabalho estava envolvente, eles estavam trabalhando juntos. E sucedeu que enquanto eles derribavam, um machado caiu na água. E ele gritou. Eu fico imaginando o desespero da gente que às vezes pega alguma coisa emprestado,
né? Seja para fazer um serviço em casa, seja para outra coisa. Nós que somos músicos e aí a gente acaba, né, emprestando um instrumento durante um culto, e aí você vê que a outra pessoa não tem tanto cuidado quanto você tem, né, com aquele filho seu, e o desespero do menino, ai meu Senhor, era emprestado. O preço do ferro, né, o preço da peça já lapidada era assim, coisa bem cara. Era uma peça bem cara. E aí a gente vê o desespero desse rapaz por conta disso. Só que a calma de quem tem comunhão com o Senhor, no sentido de saber que Deus dá o livramento, é muito diferente para o desespero daquele que ainda não tem esse tanto de comunhão, essa intimidade tão grande de Deus. Olha o que Eliseu, perceba o que Eliseu diz quando ele ouve aquele grito de desespero. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Ele, numa calma, onde foi que caiu? E o rapaz mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Conversando com uma das jovens lá da igreja sobre tentando explicar cientificamente os milagres, a gente chegou nesse como um dos milagres mais milagrosos, ou talvez um dos milagres mais difíceis pela visão humana de acontecer, porque aqui se trata de mudança de substância, né? A gente sabe que a densidade da água é muito menor do que a densidade do ferro. Então, para o ferro ter flutuado, é quase que uma coisa de alquimia das partículas do ferro se tornarem menos densas do que a água. É uma coisa que foge à nossa realidade, né? A gente está totalmente fora do campo do real. Parece que é fora do campo do real, mas o Senhor honrou a ação de Eliseu porque aqueles rapazes estavam tão empenhados em melhorar a fluidez da obra do Senhor, aumentar o espaço para que outros aprendessem também a ser profetas. E eles tiveram uma atitude de pedir permissão a Eliseu, convidar o homem de Deus para estar com eles. Então não só tiveram a atitude de aumentar a casa, querer mais pessoas sendo envolvidas por aquilo, mas também tiveram um reconhecimento de autoridade espiritual, e depois de reconhecimento dessa autoridade, eles pediram para que Eliseu fosse. Eles convocaram o homem de Deus para estar perto, convocaram o Senhor para estar perto deles. Então, quando a coisa fugiu do controle, porque o machado caiu no fundo do rio, gente, nessa época, fugiu do controle, o machado ser emprestado, eles souberam onde procurar, a ponto de Deus mexer na partícula, né, no íntimo das substâncias do machado e transformar o ferro de uma maneira que a gente não vai conseguir provar, não vai conseguir saber, mas que Deus fez um machado, um pedaço de ferro flutuar no rio, e disse: levanta-o, estendendo ele a mão, e o tomou. O nosso Deus faz coisas maravilhosas. O nosso Deus faz às vezes a coisa que foge totalmente do nosso intelecto, né? Que a gente fica baratinado, que a gente fica sem saber o que fazer, porque é a mão de Deus fazendo. As 3 lições que a gente tira dessa passagem. Primeiro, reconheça a autoridade espiritual, respeite, mesmo que você não concorde, e às vezes eu não concordo com as autoridades espirituais que estão sobre mim, mas eu as respeito ainda assim, né? Segundo, convide homens e mulheres de Deus para estar com você. Ande com homens e mulheres de Deus nas suas empreitadas. Convide o Senhor para estar contigo nas tuas empreitadas. Ouça a voz de Deus. E então, o terceiro ponto, saiba a quem recorrer. Saiba a quem recorrer. Aquele homem, quando viu que a situação fugiu do seu controle, ele foi direto na pessoa certa. Meu Senhor. Ai, meu Senhor.
ele foi direto na pessoa certa. Você, quais são as lições que tira desse texto? Comenta aqui embaixo. A oração dessa semana é para que o Senhor nos ajude a reconhecer homens e mulheres de Deus e nos ensine a andar com eles, para aprender um pouco mais do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de bênçãos e um dia de paz. Fica na paz, meu irmão.